Vamos lá. Deixa eu entrar aqui, entendi. Então, primeiro eu queria agradecer o convite de estar participando aqui dessa empreitada aí sobre a ciranda e arte, que é algo que já acontece há muito tempo aí na nossa escola, né? Com a orquestra de Tereza, né? Que é muito bacana. Já é o que é 19ª, Tereza? Olha, deveria ser a 19ª, mas é a 18ª. Deveria ser a 19ª, porque um ano a gente não fez. Uhum. Bloquearam a ciranda. Em 2020. Uhum. Isso mesmo. Teve um ano que a gente não fez. O Luiz me mandou um recado aqui, mas vejo depois. O que você acha? Você que sabe. Não, vê logo, vê logo. Espera aí, então, só um minutinho aqui. Não sei como é que vai ficar isso para eu escutar o recado. Interrompe aí, né, Alexandre, por favor. Se eu for escutá-lo, eu não consigo ética, um traço, desde menino, se tornou necessário e a sua escrita se faz na condição sublimatória diante da iminência de morte. Imagina um rapaz de 18 anos que estava cursando uma engenharia, de repente sofre essa interferência, né, do real aí e começa a escrever. Algo que ele já até tinha, mas que ele já até possuía, assim, como dom, mas isso ficou muito mais imediato, assim, criou uma condição muito maior para ele ali na escrita. O primeiro livro de Manuel Bandeira foi publicado em 1917. Eu achei interessante que 1917 também é o ano que Freud escreve Luto e Melancolia. Ano esse que Guilherme de Almeida e Mário de Andrade também lançaram seus primeiros livros. Seu livro As Cinzas das Horas, o título do livro dele, ainda era muito influenciado pela poesia simbolista. Mostrava sua angústia rouca. E aí tem um dito dele que eu achei muito importante. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Feche o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum do pranto. Eu faço versos como quem morre. Assim, entre o velho e o novo tempo de influências literárias e com seu traço melancólico, nosso poeta prolonga sua escrita vivendo um morre, não morre, que com suas palavras bordeiam a sua dor. Circulou para preservar sua saúde fraca por diversas instâncias de clima serrano. Campanha em Minas Gerais, Teresópolis, no Rio de Janeiro, Maranguape, Uruquê e Quixaramobim, no Ceará. Em 1913, enfim, embarcou para a Suíça, a fim de se tratar no sanatório de Clavadel, fronteira com a Áustria, onde permaneceria até outubro de 1914. Seu livro, A Cinza das Horas, foi iniciado na Suíça, nessa internação. Ele deu o nome inicial a esse livro de Poemetos Melancólicos. Quando publicou finalmente o livro com o título As Horas, disse: esse livro é para, de certo modo, iludir o meu sentimento de vazia inutilidade. Seu traço melancólico o fazia escrever. Dizia que isso era literatura e que a poesia se faz com palavras e não com ideias e sentimentos. Muito embora, bem entendido, seja pela força de sentimento ou pela atenção do espírito que acodem ao poeta as combinações de palavras onde há carga de poesia. Voltou da Suíça no momento em que a Europa começou a viver os horrores da Primeira Guerra, em 1914. Manuel Bandeira fazia bom uso de sua melancolia. Sua escrita lhe permitia isso. Mesmo com um extraordinário rebaixamento de autoestima e um enorme empobrecimento do eu, Freud, em Luto e Melancolia, fala sobre isso, né? Havia uma espécie de delírio de pequenez. Nesse traço oposto do bem uso da melancolia, destaca-se uma insistente comunicabilidade no desnudamento de si próprio.
Manuel Bandeira se servia das palavras e dos versos para comunicar a sua dor. Sua doença traz uma impressão no corpo, uma identificação do eu com o objeto abandonado. A sombra do objeto cai sobre o seu eu, ou seja, um objeto abandonado. Aí eu faço uma pergunta. Talvez essa oposição à melancolia que lhe possibilita a escrita mania de tentar dizer desse desamparo. Na semana de 22, em pleno Teatro Municipal de São Paulo, na segunda noite da famosa Semana da Arte Moderna, o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, foi declamado pela voz de Ronald de Carvalho. Sob os apupos, os assobios, a gritaria de foi ou não foi da maioria do público, adversa ao movimento, constituindo-se um dos pontos mais altos da algazarra do evento. Bandeira faz uma sátira contra certos ridículos do parnasianismo. Aí eu botei, Bandeira deu a maior bandeira. O poema era o golpe de humor refinado, disposto em quarteto de versos perfeitamente rimados, todos em redondilha menor. Redondilha menor, para quem não sabe, são poemas de pequenas sílabas, de poucas sílabas, até 3 ou 4 sílabas. E aí eu vou ler o poema, porque eu acho que esse poema assim, ele retrata exatamente essa questão da sátira sobre o parnasianismo, entrando aí essa liberdade maior que o modernismo traz, né? Enfunando os papos, saem da penumbra. Aos pulos, os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi. Foi? Não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos. Que arte! E nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem jogo. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma. Reduzir sem danos, achei isso maravilhoso. A formas, a forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urro sapo boi, meu pai foi rei. Foi? Não foi. Foi? Não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como o lavor de joalheiro. Ou bem de estatutário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, o mal em si cabe, falam pelas tripas, sei, não sei, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita veste a sombra imensa. Lá fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio? Esse é o poema que ele lá lê na segunda noite da Semana da Arte Moderna. E essa última estrofe, né, que fala do sapo cururu, eu não sei se vocês sabem, mas o Manuel Bandeira foi o poeta mais cantado, assim, acho que do país inteiro aqui. E o Heitor Villa-Lobos grava o Sapo Cururu, né, como canção de criança, que é aquele sapo cururu na beira do rio, quando está frio, mania que está frio, né, um negócio assim. Uhum. E ele aproveita esse último estrofe e o Villa-Lobos, numa época que ele trazia isso, criava música para as crianças, cantigas infantis, ele aproveita esse final aí. Achei bem interessante isso. No poema Sapo Boi, Sapo Pipa e Sapo Tanoeiro, também conhecido como Sapo Martelo, representa os poetas parnasianos e suas excessivas preocupações formais com métricas e rimas. E o Sapo Cururu representa os poetas modernistas, né? Esses que dão salto e que estão aí nessa virada aí da literatura. O parnasianismo eu falo um pouco sobre o que é o parnasianismo e o modernismo para a gente poder
se situar nessa transição. O parnasianismo foi uma escola literária, o movimento literário essencialmente poético, contemporâneo do realismo, naturalismo, um estilo de época que se desenvolveu na poesia a partir de 1850, com o objetivo de retomar a cultura clássica. Sua literatura é escrita em soneto. E o modernismo é uma designação genérica de vários movimentos artísticos e literários, cubismo, dadaísmo, etc., surgido no século XIX, no XX, que buscaram examinar e desconstruir os sistemas estéticos da arte tradicional. Na Semana da Arte Moderna de 22, o que se busca é a expressão autêntica da cultura brasileira, fugindo assim dos tradicionais modelos europeus. Termino por aqui e deixo algumas articulações para pensarmos, porque a gente só está começando. O parnasianismo seria um aprisionamento, né? Quis trazer isso como algo articulado aí à questão da psicanálise, do inconsciente. Mantendo essas palavras com formas e influenciando a condição melancólica do sujeito, e o modernismo, a oportunidade desse dito com esse consciente mais livre em expressar, palavras que ressoam e deslizam. E aí eu me pergunto, o que fez Manuel Bandeira resistir até os 82 anos com essa faca no pescoço, né, dessa tuberculose, quando morreu em 13 de outubro de 68? Sua escrita seria uma contenção ao real da morte? O que circulava da pulsão da Marte era sua insistência, seu desejo de escrever. E aí ontem, quarta-feira da escola, eu fiquei pensando sobre aquilo na aula de Abílio, que foi colocado até por algum participante, sobre a questão da morte muda, né? Então, aí pensei sobre essa pulsão de morte muda, né? E se a palavra seria essa possibilidade disso aí se transformar em vida, né? De vida. A palavra exatamente. É vida, né? É vida. E ser mudo é a morte, né? Então, eu trouxe isso hoje para a gente conversar um pouco. Bacana. Obrigada. Vamos lá, querido Luiz. Luiz chegou? Finally here. Estou aqui. Ah, que bom, querido. Emília está entrando para assistir o parto do bisneto. O que vocês acham? Ah, que ótimo. Acho ótimo. Está parindo uma poesia. Então, vamos lá. Eu vou tentar fazer aqui uma junção de três coisas, né? Da questão do modernismo, usando aquelas ideias do que vocês até me indicaram, do Rafael Cardoso, que é um professor da UERJ, da Universidade de Berlim, quando ele fala que houve, na verdade, não um movimento modernista, mas sim vários modernismos, vários movimentos, que nem o modernismo nem é, na verdade, um movimento em si, ele é mais um construto historiográfico, né, que funciona segundo ele, de 1930 a 1960. Ele, obviamente, que usa aquelas hipóteses do Mário de Andrade, que o Mário de Andrade desqualifica a ideia da Semana de 22, dizendo até que ela foi um fracasso. Né? 45 não foi nada... que ele fala isso, não é? Naquela conferência. Exatamente, né? Exatamente. Que ele desmerece até essa semana, não valorizando de forma nenhuma a semana. E que o Oswald Andrade, também na revista Antropofágica, ele não fala bem da Semana de 22. Né? Então, o próprio professor, né, o Rafael Cardoso, ele vai dizer que, como Mário de Andrade ficou como historiador da coisa, ele tocou um pouco para frente e a coisa ficou mais, vamos dizer assim, falada do que ter uma importância efetiva. Então, eu usei essa introdução. Né? Peguei depois um texto, um artigo, que é do Pécora, do Alcir Pécora, né? Que é um professor da USP, né? Em que ele vai fazer alguns comentários sobre a questão, né, do Machado de Assis e o modernismo. Até porque depois eu vou pegar, né, o Freud e um pedacinho da carta
do Mário de Andrade, né? Aquela carta que ele diz que ele respeita, admira o Machado de Assis, mas não gosta dele. Só para fazer um comentário já crítico ao nosso amigo Mário, ele, logo no início da carta dele, logo nos inícios, ele faz uma valorização de um senhor, não sei se vai dar para ver, que é este senhor aqui, né? Que é Peregrino Júnior, Doença e Constituição de Machado de Assis, que cita até o Kretschmer, né? É uma maluquice total esse livro, né? Mas eu sei porque eu conheço o livro. Então, eu vou apenas comentar algumas passagens que fez o Pécora num artigo que eu acho muito bom. Ele diz: o único autor da literatura brasileira que poderia servir aos modernistas, não de simples anúncio ou antecipação, apesar de fazer antecipação. Eu vou logo colocar. O autor defunto é a antecipação extremamente modernista. O autor defunto do Brás Cubas, o próprio sexo em pontinhos, no capítulo do Brás Cubas, né? Que é o velho diálogo entre Adão e Eva, altamente modernista, porque ele faz um capítulo inteiro, né, uma parte grande do capítulo, só em pontinhos, exclamações e vírgulas. É uma transa sexual só assim, pontinhos, exclamação, não tem uma letra, né? Não tem coisa mais moderna que essa. Ele copiou isso de Xavier de Mestre, que é um francês, né, que fez, num dos capítulos dele, ele começou o capítulo 6 do livro dele, né, que é Viagem à Roda do Meu Quarto, ele fez umas 5 ou 6 linhas só em pontinhos. Machado de Assis, que tinha na biblioteca dele Xavier de Mestre, pegou isso aí, né? Posso também logo dizer que a ideia machadiana é extremamente interessante, extremamente moderna, até por antecipação, apesar do Pécora nem dizendo que ele nem vai valorizar isso, né? Ele vai dizer, né, que o Machado de Assis teria importância, porque, aí, como ele diz, um modelo literário consumadamente moderno, com o seu experimentalismo estético, suas perspectivas cosmopolitas e ainda sua metodologia analítica da vida social brasileira. E eu vou dizer, não só da vida analítica, mas da vida psíquica, porque este é onde vai cair depois nos livros, né, que vão ser valorizados por algumas pessoas procurando fazer um paralelo entre a vida do Machado de Assis, citando Mário de Andrade, a infelicidade do Machado de Assis e os textos, e a composição dos entrechos, dos personagens, e etc. Né? Então, ele vai dizer: para os modernistas, a ideia de literatura está fortemente assentada sobre uma concepção nacionalista, na qual o valor da obra está determinado por uma instância de pertencimento político e afetivo à nossa literatura. O que nela está a serviço dessa Constituição Nacional corre o risco de ser taxada a frivolidade ou macaqueação do estrangeiro. Bom, o Mário de Andrade fala que Machado de Assis ficava copiando os ingleses, ficava copiando outras pessoas. Mas vem cá, então Mário de Andrade não leu Goethe, porque se ele lê Goethe do Dr. Fausto, Dr. Fausto, que ele cria, está vinculado, né, a um herói muito anterior. Shakespeare, quando fez os textos dele, foi baseado também em histórias anteriores. Isso não existe, né? Balzac, quando tem uma carta do Balzac no texto da Mulher de 30 anos, que é uma moça fazendo uma tia fazendo uma carta para uma moça contando o que é que ela acha que está vendo, perguntando, etc. O Machado de Assis vai fazer isso em Confissões de uma Viúva Moça, né? Se ele se apoiou no Balzac, tudo bem. E, além do mais, eu vou pichar também o Mário de Andrade aqui. Por quê?
O Mário de Andrade não conhece, ou não conhecia na época, essa carta dele foi de 39, o conceito de emulatio, que é exatamente essas cópias, entre aspas, que se faz. O camarada ali empurra uma ideia, você aproveita, vai nela, vai viajando em cima dela e faz. O Mário de Andrade parece que não existe para ele esse conceito. Claro, existe um livro de um amigo meu da UERJ, o Emulatio, né, em Machado de Assis, que é exatamente isso. Todos os lugares que Machado de Assis, hipoteticamente, retirou propostas para fazer os textos dele. Então, só dando mais uma continuada aqui, eu diria o seguinte, porque é rapidinho o negócio aqui. Então, diz o Pécora, né? Não havia alternativa, porque, para o modernismo, para que ele pudesse realmente valorizar a obra machadiana, ele tinha que abandonar a visão paroquial que tinha da evolução literária brasileira. Mas acho que disso nunca chegou a abrir mão. Porque tinha uma fantasia que tinha que haver uma melhora, né? O que eu não vou entrar muito no mérito, porque tem uma coisa assim, vai ficar depois para o dia da ciranda lá. Mas, nessa época, eu vou fazer um paralelo aqui. Eu tenho aqui nas minhas mãos um programa feito pelo MAN em 2001, né? Em que ele vai botar Brasil, psicanálise e modernismo. No anúncio do psicanálise e modernismo, ele vai dizer, né, a seguinte frase interessantíssima. Ele vai dizer assim: o livro inicial da psicanálise é de 1900. Em 1928, do outro lado do oceano, num longínquo e periférico país, quer dizer, se referindo ao Brasil, proclama o poeta Oswald de Andrade: viva Freud e nosso padrinho, Padre Cícero. Quer dizer, ele já está decididamente entronizado na mitologia brasileira. Ele está falando do Freud, né? E a semana de 22, né, para fazer logo um paralelo, né, ele está, né, paralelamente ao Freud, com o texto Aqueles Mecanismos Neuróticos no Ciúme, na Paranoia e no Homossexualismo. Esse texto é de 1922. Né? Agora, prestem atenção. Em 1889, Machado escreveu Dom Casmurro. Dom Casmurro é o único texto que eu conheço na literatura universal que tem os 3 tipos de ciúmes citados pelo Freud no texto dele. Agora, como é que o Machado de Assis sabia disso? É como disse o Freud nos Escritores Criativos e Devaneio. Nós não sabemos o que é que entra ali e o cara compõe o texto. Né? Então, a maravilha desse texto aqui, que eu acho do Dom Casmurro, que se coloca como uma grande obra do Machado de Assis, decantado em prosa e verso, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu nem discuto isso. Acho que realmente é genial o texto. Só que tem que, para nós, esse texto aqui do Machado de Assis é sensacional, porque ele está, na verdade, antecipando Freud, aí está dizendo que o Freud mesmo, os poetas sabem muito mais, né, sobre a nossa vida do que nós, psi. Né? E não satisfeito com isso, se vocês pegarem também, quer dizer, eu imagino que o pessoal não conheça assim a fundo, mas eu cito, depois vocês procurem. No texto de 1910, um tipo especial de escolha de objeto feita pelos homens se encaixa no texto, numa novela, digamos assim, está como contos, mas na verdade seria uma novela, Confissões de uma Viúva Moça. Por quê? Ali tem exatamente a questão do terceiro prejudicado do Freud. A moça tem um marido, aparece um camarada, começa a tentar ela, dizer que ela é linda, maravilhosa, ela acaba se apaixonando por ele, mas ela é casada. Bom, aí o marido morre, ela fica feliz da vida, que ela estava apaixonada por ele, agora vamos viver um romance. Ele manda uma carta para ela que ele não sabe por quê, mas foi embora. Quer dizer, ela interessava enquanto teve o marido, estava uma paixão tremenda. O marido morreu, ele iria entrar em cena. Isso é exatamente o terceiro prejudicado do Freud. Né? Então, o Machado de Assis já estava, vamos dizer, antecipando algumas coisas, e, se quiserem, na moral sexual, com Virgília, com Brás Cubas, com Casinha na Gamboa, que é aquilo que o Freud faz. Né?
entre um amante e a neurose, o que é melhor? Talvez seja melhor o amante, né? Então, o Machado de Assis entra aqui. E como é que entra no modernismo também com essa turma toda? Como o Machado de Assis é um autor, que o Mário de Andrade não entende de Machado de Assis, já cheguei a essa conclusão, né? Vai fazer críticas aos braços, aos olhos, mas não entende nada do cara. Então, por quê? Porque ele, no meu modo de entender, ele tem uma reação à questão de mundo psíquico. E Machado de Assis é eminentemente mundo psíquico do começo ao fim. Se vocês perguntarem o que é Otelo, Otelo é mundo psíquico do começo ao fim, é Shakespeare, né? Machado de Assis se inspirou em Shakespeare. Claro, Dom Casmurro tem várias citações de Otelo, tem várias citações de Shakespeare. Bom, o que aconteceu? Começou a surgir, em 1939, apareceu, não sei se vocês se lembram, Gastão Pereira da Silva. Era um médico que tinha uma revista chamada O Malho, né, e que ele, usando o Psicopatologia da Vida Cotidiana, ele criou um para compreender Freud. Então, a revista tinha casos de leitores, etc., e ele dava as opiniões dele. Ele nunca fez a análise com ninguém, era um autodidata. A única coisa que ele tem a ver com Freud era ler os livros do Freud e receber uma carta do Freud, que ele mandou dizer para o Freud que ele estava fazendo propaganda aqui, e o Freud mandou uma fotografia dele, entendeu? Agradecendo a ele está divulgando a psicanálise aqui. Isso em 1936, 39, ele dizia que a psicanálise tinha deixado de ser o privilégio dos doutores. E ele chegou a ter um consultório na Rua do Ouvidor, 183, sala 23. Tinha um consultório de psicanálise, dava consultas e dava também, escreveu um livro também, que eu não consegui, Crime e Psicanálise, né? Mas, nessa época, foi a questão da psicanálise chegando. E aí começou Peregrino Júnior, Doença e Constituição de Machado de Assis, o filho do Gastão, Elcio Pereira, A Megalomania Literária de Machado de Assis, Machado de Assis de Roupa Nova, tudo isso aqui, e tem o grandiosíssimo A Psiquiatria de Machado de Assis. Tudo isso aqui, patografia, como se diz, né? Mas tem este daqui, né? Gondim da Fonseca, Machado de Assis e Hipopótamo, que na primeira página do seu prefácio, na sexta edição, de 1960 a 61, tiveram 6 edições do livro. Veja só o que ele diz. Resolvi escrever para a editora Fulgor uma nova, diferente de todas as que lera, biografia, baseada apenas nos princípios científicos de Sigmund Freud. É uma escrita interessantíssima, porque ele vai fazendo um paralelo da vida do Machado de Assis com os conceitos freudianos, né? Claro que não é possível, até porque só dá para fazer isso se você está lá com associação livre e atenção flutuante. Nenhum dos dois está nessa situação. Então, nós não podemos. Mas que é interessantíssimo Por quê? Porque o fato do Machado de Assis ter começado a falar sobre o mundo psíquico e tal, começaram a procurar esses paralelismos entre o Machado e o texto dele, entre o Machado. Você pode até fazer isso, e até é interessante, tal. O Freud fez isso, mas não dá para você seguir a risca nem garantir que isso é isso, né? Então, eu diria, né, fechando aqui um pouco a questão assim bastante rapidamente, que nós poderíamos dizer, né, que Machado de Assis, com o texto dele, estava avant la lettre, nada mais moderno do que Machado de Assis, né? Então, agora, vocês vejam, né, o pessoal, Machado de Assis, eu digo que forjou, né, sem o saber, essas patografias, essas tentativas de entender a vida dele, e como fez o Gondim da Fonseca, usando até o Freud. Veja só, 2 passagens do próprio Mário de Andrade. Não leu o Freud também direito. O subconsciente, que predigitador,
tira da carne as coisas mais inesperadas. Isso está no amar, verbo intransitivo. E tem uma aqui do Alcântara Machado. O doutor Samuel pôs um profundo sarcasmo na voz. Não foi isso não, minha senhora. A razão é outra. Eu conheço bem esses temperamentos. Freud explica isso. Quem? Freud. A senhora nunca ouviu falar de Freud? Não, quer dizer, pois Freud explica o caso perfeitamente, esses nervosismos subitâneos, essas explosões. Isso é Alcântara Machado, em 1936, num romance publicado após a morte dele, chamado Mana Maria. Então, eu procurei fazer, assim, rapidamente, um paralelo dessa questão do Machado de Assis com esse modernismo dele, com essa questão do mundo psíquico e a junção com o Freud, que chegava nesse momento. Então, isso despertou até em alguns intelectuais, em pessoas, né, voltadas para essas questões, a procurar fazer esse paralelo entre, né, a vida do autor e o texto do autor. Agora, isso é como diz o nosso amigo Zé Américo Mota Peçanha, mas você perde um pouco, é interessante, mas você perde um pouco, né? Então, isso foi o que rapidamente eu pretendo ampliar um pouco mais, né? Estou aqui com o material, acho que deu para eu falar aí uns 12 ou 13 minutos pelas minhas contas. Falou super bem, super bem, você e Cláudio, os dois. Tá bom. E aí, pessoal, vamos às questões, às contribuições. Eu só quero fazer uma parte. É muito interessante como, em dois lugares tão distantes, né? Embora a gente saiba que muitos desses personagens da semana participaram do mundo das artes na Europa, o que eu acho interessante é como a psicanálise ela contagia, né? Ela é o saber que provoca identificação e ela contagia. É muito impressionante isso. Né? Só esse apelo que eu queria fazer. Esse texto que sem o lugar. Fala aí, Cecília. Assim como os artistas iam para a Europa aprender a pintar, a escrever, a se identificar lá com o povo, que era da onde vinha o saber, né? Vinha o saber de Freud também, porque eles estavam tomados lá na Europa com o saber de Freud, com a divulgação da psicanálise lá. Mas o que é interessante, Cecília, é que a psicanálise ela tira essa marca, né, do saber estar na Europa, o saber estar em outro lugar. O que é bacana é que eu acho que essa foi a grande sacação desses jovens que aprendiam as coisas. Eles sacaram, através dos textos de Freud, exatamente, eles Tereza, se deram conta de que eles tinham que olhar para dentro, tinham que olhar para eles. Não tem nada mais interessante do que o texto do inconsciente. Exatamente. Fascina você saber que você tem algo para além daquilo ali que você está falando, que você está expondo. Sim. Né? Sim. E aí, pessoal? Achei interessante quando a Cláudia foi em 17, o primeiro livro do Manuel Bandeira, e que alguma outra coisa também foi em 17, porque a primeira Luta e Melancolia. A primeira exposição da Anita Malfatti... em 1915. 15. A primeira exposição da Anita Malfatti aqui no Brasil foi em 17 também, a tal que fez... É verdade. Apedrejamento também, foi uma falta de... As pessoas não gostaram. Como é que é o nome dele? O paulista... Monteiro Lobato. Mas porque tudo que vem contra a norma, tudo que tira o sujeito do conforto e obriga o sujeito a pensar fora da caixinha, as pessoas reagem. As pessoas reagem. Reagem ao novo, qualquer novo. Exatamente.
Agora, Luiz Alberto, a despeito Oi. aí da observação sobre desse purismo, né, que existiu muito no Brasil e que Mário de Andrade vai ecoar aí, o Bakhtin já falava sobre isso, né, sobre a intertextualidade, né? Nada é exatamente sui generis, né? Nós somos uma colcha de retalho, é uma colagem, né? de várias coisas, a gente tem intertextos, né? Então, isso é uma coisa muito estranha um período muito grande da nossa história, que está muito ligado a certas percepções políticas também, de um certo purismo, de um nacionalismo muito exacerbado, como se fosse possível ser somente brasileiro sem nenhuma interferência, como se nós também, né, se as culturas não trocassem, se os textos não se comunicassem, né, isso ainda existe, né, entre nós. Esse é que é o problema. Ainda tem muita gente pensando. Porque, veja só, lembrando lá do Escritores Criativos e Devaneio, né? O Freud diz que você se aferra a uma obra por identificação ao herói, né? Por identificação a um personagem. Obviamente, como identificação é pela vertente, na maioria das vezes, do amor, né? Você se apaixona por aquele personagem e se apaixona por aquele criador do personagem. E não tem como isso não ficar marcado em você, né? E aí vai haver essa possível interferência, esse chamado emulatio, né? Em relação ao personagem que você vai também criar. Então, essa crítica aí que fez o Mário de Andrade de fazer cópia e tal, eu não concordaria de jeito nenhum, né? Acho que isso agora... Porque eu não citei aqui que o Alcir Pécora fala que, na verdade, a maioria dessas críticas que se fez ao Machado de Assis, né, era, na verdade, ele diz, a humana inveja. Isso. A humana inveja. Pois é, ô afeto complicado esse. Pois é, porque é muito complicado isso, né? Até porque eles não se deram conta, na verdade, que Machado de Assis, que o Mário de Andrade fala que o Machado de Assis botava as mulheres pérfidas, etc. Machado de Assis foi um cara que contribuiu enormemente para a evolução das mulheres. Ele escrevia sobre mulheres e para mulheres, né? Os textos dele são muito mais de vanguarda, né? Onde é que vai botar a mulher com casinha na Gamboa, o outro marido pegando... Isso não é possível, né? E o Machado de Assis... Ensinando as garotinhas. Claro, e o Machado de Assis tinha comentários dele que a mulher devia estudar, que a mulher não podia ficar sem informação. Né? E devia ter amantes. E devia ter amantes. Né? Aí porque os caras dizem, ele era careta, isso e aquilo. Bom, mas a fantasia é uma coisa, a prática é outra. Né? Até porque todo mundo sabe, na literatura nós podemos ser onipotentes, né? Podemos fazer o que quiser. Tem um conto do Machado que eu sou apaixonada, o Missa do Galo. Ah, eu sei qual é. Aquilo é uma beleza. Adoro esse conto. De uma sensualidade maravilhosa. É né? lindo, O retardamento, vai. Você pensa que vai sair alguma coisa, não vai sair nada. É muito boa aquela. Mas essa de Confissões de uma Viúva Moça é muito boa, porque é muito freudiana, digamos assim. Machado de Assis tem passagens eminentemente freudianas. Você vai recortar e trazer para a gente. Eu vou trazer. O que ele fala, né? Os olhos e tal, porque ele não leu o capítulo, né? As mãos de Sancha, os 4 olhos. Maravilhoso também. Como é que não tem sensualidade no olho não tem? Mas é por isso que eu não prestou muita atenção. Posso a Miriam quer falar, né? A Miriam. Quero. Olha, é sobre o Manuel Bandeira, Cláudia. Eu gostei demais de você ter trazido um pouco da história dele. Eu fiquei curiosa até de te perguntar
Ele jamais se casou, né? Ele morava e vivia sozinho, né? Sozinho. Sim, sim. Então, eu tenho um Sozinho. poema dele que eu quero ler para vocês. Ele é curto, ele se chama Brisa. Diz assim, ó, vamos viver no Nordeste, Anarina. Deixarás aqui seus amigos, eu lhes deixarei meus livros, minhas riquezas, minha vergonha. Deixarás aqui tua filha, tua avó, teu marido, teu amante. Aqui faz muito calor. No Nordeste faz calor também, mas lá tem brisa. Vamos viver de brisa, Anarina. Maravilhoso. Maravilhoso. Paixão, né? Muito bom. Imagina, ela tinha marido, tinha amante, tinha Sim. filhos, tinha avó. Ele não tinha isso, ele tinha os livros, as riquezas dele, né, a vida dele. Sim. Deixava tudo isso aqui e ia viver de brisa lá no Nordeste, feliz. Muito bom. Enfim, mas eu não sabia se ele tinha... Como é que é essa vida dele, além do poeta, do famoso Manuel Bandeira, né? Mas eu pensei assim, já vi alguma coisa, parece que ele morava num apartamento pequenininho, fazia comida para ele, morava sozinho. É assim que era? Eu vou até Você que- pesquisar mais, Miriam. Eu estou ainda eu- estudando um pouco mais a vida dele, mas eu acho que realmente ele não, a vida Não tinha afetiva dele era família. muito empobrecida e eu vou me aprofundar mais um pouco nisso e na próxima eu trago. E ele Ele se nunca... recusou, eu acho que ele se recusou a casar em função do problema de saúde dele, né? Sim, exatamente. O tema da morte, tão recorrente, né? E é tão bonito como ele fala. Tem esse, eu abri aqui agora. Todas as manhãs do aeroporto em frente me dá lições de partir. Hei de aprender com ele a partir de uma vez, sem medo, sem remorso, sem saudade. É muito bonito. E depois tem uma hora que ele fala também, quando a morte chegar, ele chama a morte de alguma, ele dá um nome. Encontrará nada. Eu sei que ele fala a mesa posta, a casa limpa e cada coisa em seu lugar. Como se ele estivesse o tempo todo se preparando, né? Sim, pra morte. ele vive com essa morte iminente, né? O tempo Ele inteiro. viveu a vida inteira tuberculoso, é? Morreu disso? Mas Desde ele os 18 anos. né? 18 anos. 68 já estava cansado de ter antibiótico. Mas ele começa com 18 anos, né? Ele Mas morreu ele com deve ter quantos feito anos? aquela tuberculose 82. grave, porque ele começou aos 18. Então, Mas ele deve ter durou feito até os aquela 82, tuberculose de querida. caverna. Oi? Incrível! Mas durou até 82. Até 82. Pois é, Escrevendo. E sabe o sobre que a é? morte. Eu acho que ele falou muito da morte para espantá-lo, porque não é possível. Isso, Pois isso, é. é isso que eu falo. Gente, É, olha só, esse é um ponto interessante para a gente Sim. pensar. com certeza. Porque essa presença efetiva da morte, né, ela traz a dimensão do real de tal maneira que só a poesia permite o sujeito se aproximar disso sem sucumbir. Uhum, Bom, uhum. pelo Eu menos é a leitura que eu faço. concordo com essa É. ideia. Como Não, disse a lógico. Clarice, né? A gente vive à beira de. E a gente Uhum. escreve como Sherazade, né? Para poder Exatamente. viver mais um dia. Exatamente. Mas o que Sustentar essa Um angústia, sofrimento né? horroroso, né, Clarice? Mas o que impressiona no Manuel Bandeira, diferente da Clarice Lispector, é que ela tinha uma tristeza muito aparente em tudo, né? Ela era muito sofrida. Às vezes você vê ela falar, a minha às vezes até incomoda um pouco, porque você vê o estado de angústia dela, que é muito grande. Ele tem um humor. Ele tem humor. E tem uma maneira tão simples e bonita de falar, como se ele não... Se ela tivesse perdido o drama, se fosse tão real para ele, se fosse tão natural, fosse tão banal. Ele tem um poema... Ele é conformado com esse destino mortal. Mas ele luta contra, com muita beleza e com muito humor. Sim. Ele Com a tem mesa pronta. a mesa posta e cada coisa em seu lugar. Quando ela chegar, ela vai encontrar tudo ali. Então, ele tem uma poesia que ele fala do pai que estava com uremia. Ele falava assim,
a uremia não o deixava dormir. E a irmã chegava, ia acudi-lo e tal, e ele falava assim, meu Jesus Cristinho, pai, né? Ele cita que a irmã ia ajudar o pai e tal, e ele falava, meu Jesus Cristinho. E ele termina assim, mas Jesus Cristinho nem se incomodou. Então, ele tem um jeito muito bonito, muito simples de falar de uma coisa tão terrível, né? De uma coisa tão, de uma dor tão difícil. Olha, Eu adoro. no Freud, consegue adoçar a amargura, né? A Exato. Miriam quer falar, diga, Miriam. porque eu me lembrei que Freud, no texto sobre o narcisismo, Introdução ao Narcisismo, ele fala dessa questão da criação ser uma forma de resistir, né? Então, ele cita um poeta, Heine, eu não sei quem é, H-E-I-N-E, Heine, daquela época lá. E que Maria Rainer, né? Acho que é. Ele diz a Freud assim, que criando, que a doença levava ele a ter vontade de criar. Porque o Freud está falando do narcisismo, que quando a pessoa fica doente, ela fica voltada para si, não, e o que interessa só é a doença dela, é o órgão que está doente, sei o quê. Então, esse sujeito, esse poeta, diz que, quando se sentia assim, ele sentia o impulso de criar. Aí ele diz uma frase muito bonita, que eu não sei de cor inteira, né? Mas que ele, criando, eu me curo. Criando, eu me sinto melhor. Quer dizer, então, talvez o Bandeira tenha passado a vida inteira, dos 18 a 82, se equilibrando na doença por conta da criação dele, né? Jogando para frente o amor pela vida, né? Porque ele é tão suave, né? Assim, ao mesmo tempo tão puro, tão direto. Eu adoro as coisas que ele Eu faz. também. Eu sou completamente apaixonada pelo Bandeira. Enfim, que coisa boa. Obrigada, hein, Cláudia, por ter trazido ele. 7h. Obrigada a vocês. Nós só estamos de volta daqui a 15 dias. 15 dias, Isso. Beijo. Beijo, obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite. Valeu.